Pai seja convosco, irmãos. Vamos continuar nosso estudo. Então, eu acho que hoje a gente consegue fazer o finalzinho. Capítulo 4 e 5 são curtinhos, né? Então, a gente vai terminar o estudo da carta de Tiago. Na semana passada, até o pastor pregou sobre o capítulo, um trechinho do capítulo 4. Aí a gente pode relembrar também, né? Vamos ler, então, o capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos. Nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Vamos só analisar o comecinho aí, depois a gente vai continuar, né? Então, primeiro, Tiago vai falar assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Lembre-se que essa carta está sendo escrita para as igrejas, né? Então, essas guerras e pelejas são internas dentro da igreja, entre os próprios membros da igreja. E essas guerras e pelejas, elas vêm de vocês mesmos, né? Dos vossos deleites. Vem disso, saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, né? A palavra nos ensina que dentro de nós há uma guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, né? A gente falou disso também quando a gente falou quando a gente discutiu lá na palavra de Tiago, lá na frente, que fala sobre a concupiscência da carne, que a concupiscência dá lugar ao desejo, e o desejo se concretiza e forma o pecado, e o pecado leva à morte. Né? Então, é dessa guerra de nós mesmos, dentro de nós mesmos, da nossa carne e do nosso espírito, é que vem as desavenças dentro da igreja. Né? Às vezes, por causa da língua, que nós vimos no capítulo anterior, né? De falar demais. Às vezes, inveja, ciúme. Ele vai falar aqui que sois invejosos, cobiçais, guerreais e nada tem, né? Porque nós temos que ter, às vezes, tem um entendimento que eu acho que não é um entendimento muito certo de que há uma luta entre o bem e o mal. Existe uma luta entre o bem e o mal no mundo espiritual, é claro que existe. Mas existe uma luta interna de nós mesmos. Né? Na verdade, nós temos que buscar fortalecer o nosso espírito para que o nosso espírito é que governe o nosso comportamento, e não a nossa carne. Porque quando a nossa carne governa o nosso comportamento, nós estudamos que as obras da carne, Coríntios, eu tinha anotado no meu papelzinho, que fala das obras da carne e das obras do espírito. Alguém está lendo? Procura aí para a gente ver, só para a gente lembrar. Que vai distinguir o que são obras da carne e o que são obras do espírito, né? Na nossa vida humana. Né? Então, a gente tem que, quando você é guiado pelo espírito, florescem em você as obras do espírito. O amor, a paciência, a benignidade. Gálatas, isso. Isso, é logo na sequência. Primeiro vai falar. Vamos dar só uma olhadinha, só para a gente relembrar? Eu estou com a Bíblia que não é a minha aqui, vai ser mais difícil eu achar. Romanos. Achei. Porque as obras da carne são, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões e heresias, inveja, homicídio,
bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, essas são obras da carne. O nosso homem natural, pela carne, ele tem tendência a concretizar esse tipo de obra, né? E aqui, nós podemos ver vários erros que, às vezes, são cometidos dentro da igreja, né? Às vezes, a distensão, quantas igrejas se separam e formam outras igrejas? Às vezes você tem uma igreja, há uma confusão tão grande ali dentro daquela igreja, que a igreja se parte em duas e vira outra igreja, outra denominação. Né? Isso é uma obra da carne, irmãos. Isso não vem de Deus, não. A palavra é muito clara aqui. Né? As dissensões, as contendas, nosso Deus não é um Deus de confusão. Na verdade, a palavra diz que o que depender de nós temos que viver em paz com todo mundo. Então, se você imagina uma igreja que não pode viver nem consigo mesmo, como convive com as outras pessoas? Como nós vamos convencer outras pessoas de que nós somos pessoas boas, que nós somos cópias de Cristo? Que Cristo é esse que as pessoas veem? A gente tem que se lembrar que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Muitas vezes as pessoas não conhecem a palavra. Pode falar. Acontece muito isso, né? Uma igreja, eles separam, o pai, abre sua igreja. Eu pensava que isso era normal. Bota a cabeça de igreja, né? Eu pensava que era assim para criar uma igreja. Deus não quer isso, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A palavra nos ensina que nós devemos perdoar, ser misericordiosos. Se há é claro que nós somos humanos, vez ou outra a nossa carne vai falar um pouco mais alto, pode haver uma discordância, mas a discordância precisa ser discutida ali e precisa acabar. Não pode, né? Tem uma carta de Paulo, não me lembro bem, que ele vai discutir, ele vai chamar a atenção da igreja, porque dentro da igreja tinha irmão entrando na justiça contra outro irmão, levando a briga para a justiça dos homens. Né? E aquilo é uma coisa... Que coisa é essa? Vocês estão levando a briga de vocês para a justiça dos homens? Né? E a gente vê muito isso, né, irmãos? Mas vamos continuar e olhar aí no capítulo 22, ele vai falar dos frutos do Espírito. O versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, aqueles que verdadeiramente vivem em Cristo e crucificam a própria carne, quer dizer, calam a carne, para que não se faça na nossa vida a obra da carne, mas a obra do Espírito, veem essas coisas a florescerem na vida. O amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Né? Uma pessoa que briga o tempo todo, que cristão é esse? Que não tem paciência com ninguém? Se a paciência é obra da carne, onde é que está o Espírito na sua vida, né? A presença do Espírito em você? É aqui que a gente vê quem é o cristão transformado. Quando você vê na vida dele o florescer da obra do Espírito. Às vezes, irmãos, existe uma busca, até das pessoas que estão dentro da igreja, pelos dons do Espírito. Né? O povo quer botar a mão assim e derrubar todo mundo. Nós temos que buscar as obras do Espírito na nossa vida, pela presença do Espírito. O dom do Espírito, Deus dá quando é necessário para a edificação da igreja. É isso que a palavra nos ensina. E Deus dá a qualquer pessoa, não necessariamente aquela que tem a presença do Espírito na vida dela. Se for necessário, uma pessoa pode falar em línguas estranhas, se for, mesmo que aquela pessoa não tenha a presença do Espírito na vida dela. Né? Que quando a gente fala do dom do Espírito, a palavra nos ensina que o dom do Espírito é feito para
edificação da igreja quando é necessário. Né? Então, se for necessário, meu cunhado até conta muito esse testemunho, que ele recebeu uma profecia de um rapaz que estava assim, meio drogado e tal, bêbado, que entregou uma profecia para ele. Deus usa as pessoas. Ele pode fazer isso. Né? Então, ele deu àquela pessoa uma profecia para que fosse entregue ao filho dele. Quantos já receberam profecias de pessoas que eram incrédulas? Né? Então, Deus pode usar uma pessoa, né, dando a ela um dom do Espírito, né, que é os dons de línguas, de interpretação de línguas, de profecia, de ciência. Mas esses dons Deus dá. Esses dons, os frutos do Espírito são os frutos que nós colhemos quando nós andamos no Espírito. Né? E a palavra nos ensina aqui que se nós formos realmente se nós crucificamos junto com Cristo a nossa carne, né, nós não vivemos mais pela carne, mas vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Vamos continuar? Eu saio nem no primeiro versículo ainda, eu falando que ia dar para fazer os 2 capítulos. Cobiçais e nada tens, matais, sois invejosos, não podeis alcançar, combatei e guerreais. Pedi e não recebereis, porque pedi mal, para gastardes com vossos deleites. Tem muita gente que acha que tudo que você pedir a Deus, Deus vai te dar. Não vai, não. Deus vai te dar o que for conveniente a Ele te dar. E Deus não tem obrigação de dar nada para a gente. Isso é um erro muito grande das igrejas. As pessoas acham que Deus é nosso garçom. Tudo que eu quero, eu vou orar, Deus vai me dar. Não. Deus não vai te dar o que você quer. Para quê? Para você gastar o seu deleite? Não. Deus vai te dar aquilo que você necessita. O que nós vemos, estudamos, nós vimos isso também nos capítulos anteriores, que a gente pode pedir a Deus sabedoria, Deus vai nos dar sabedoria de mão cheia. Mesmo se a gente não usar direito, Ele pode pedir de novo para Ele dar. Mas bens materiais, pode orar, jejuar, não é assim que funciona. Não foi isso que Deus prometeu que ia nos dar. Não foi isso que Deus prometeu que ia nos dar. Deus promete que pode nos dar sabedoria, que nós teremos os frutos do Espírito na nossa vida, né? Se nós andarmos pelo Espírito. Então não adianta, né, ficar pedindo o que não deve, né? Eu lembro também uma vez, eu já ouvi uma pregação de um casal e eles diziam que quando eles ficaram numa grave crise financeira, eles se voltaram para Deus. E a moça dizia assim, se for desse jeito, se é só assim que a gente fica do lado de Deus, então eu prefiro ficar sem dinheiro mesmo. Né? Às vezes, para muitas pessoas isso acontece. Para muitas pessoas só vão buscar Deus quando está numa situação difícil. Né? Nós temos que nos lembrar de buscar Deus sempre. Né? Vamos continuar? Então, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos parar só para a gente discutir né? O versículo 4, o versículo 5, está exatamente diretamente ligado ao capítulo 5. Diretamente. Porque nós observamos, entendemos, que fala lá que não é de Deus e que não é de Deus. Quando o Espírito, né? O cuidar do Espírito, diz a Escritura, o Espírito em nós que habita tem ciúme. Então, quer dizer, no 5 lá, quando fala, no versículo que você estava lendo, né? Sobre as coisas que agradam a Deus e que não agradam a Deus. E que agrada ao Espírito não agrada. Porque
O próprio Deus, ele ensina, quando a irmã falou no verso anterior, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deveres. O que Deus quer que nós pedimos, não que o homem pede para ele. E hoje nós estamos vendo no planeta exatamente congregações ou igrejas fazendo uma doutrina só de um tipo de culto, para que as pessoas entram exatamente na carne, não no espírito. Hoje muitas pessoas que vão à igreja não vai ter por Deus, vai querer o de Deus, como se diz, prosperidade, riqueza. Então as pessoas, eu entendo assim, na minha opinião, e quando fala do que diz mal, eu acredito que Deus o quê? Moralidade, sabedoria, discernimento, paciência, as coisas que agradam ao coração de Deus. Até porque Deus já nos ensinou que Ele não vai deixar a gente passar necessidade. Não, exatamente, porque ele já nos deu tudo sem nós comprar nada, construir nada e fazer nada, como está escrito no livro de João, capítulo 23. Tudo Deus fez para nós. E hoje, terrenamente falando, nesse planeta, as congregações estão levando tipos de culto, não para cultuar a Deus em espírito, mas cultuar a Deus com danças, festas, pedidos de bens, coisa. Então Deus me ensinou desde o início que nós devemos pedir bem. O que vamos pedir bem a Deus? O que nós vamos pedir? O melhor de Deus é o Espírito dele. O que nós temos na nossa vida, o melhor de Deus é o Espírito Santo. É por isso que ele tem ciúme. Deus não tem ciúme da cadeira, não. Deus tem ciúme de nós, porque o Espírito está dentro de nós. E quando lá em Atos estava lendo que aquilo que é bom, aquilo que não é bom, é onde que confronta com o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, ele vai falar aqui também que nós não devemos ter amizade com o mundo, né? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas quando ele fala do mundo aqui, a gente está falando do sistema de coisas, não da natureza. A natureza foi criada por Deus, as coisas são feitas por Deus, né? O mundo foi feito por Deus, as pessoas, né? Tudo que há foi feito por Ele. Mas é o sistema do mundo. Porque o que o mundo prega? O mundo prega, eu falo isso muito com os meus sobrinhos. O mundo vai dizer para você, seja feliz, você precisa buscar a sua felicidade. Passa por cima de todo mundo, vai buscar a sua felicidade. É isso que o mundo vai dizer a você. Mesmo que você desagrade seu pai e a sua mãe com o seu comportamento, busque a sua felicidade. Parece um discurso tão bom, né? Todo mundo precisa buscar a sua felicidade. A que preço você vai buscar a sua felicidade? Mesmo que a sua felicidade traga a infelicidade de outra pessoa, traga a infelicidade da sua mãe e do seu pai? A esse preço você vai buscar a sua felicidade? Não é? Mas é isso que o mundo diz. O que o mundo diz que é bom? O mundo diz que é bom as riquezas, o mundo diz que é bom a bebida, os prazeres, é isso que o mundo vai dizer que é bom. Mas é nesse sentido que nós devemos se apartar do mundo. Que nós sabemos que não é isso que tem valor na nossa vida. Né? A nossa família é tão importante que nós respeitemos nosso pai, nossa mãe, e buscar agradar a eles, em vez de você buscar a sua felicidade, independentemente do sentimento de qualquer outra pessoa. Você não vive bem com a sua mulher, se separa, vai buscar a sua felicidade. Aí você lava seus filhos para trás. Em quem você está pensando? Só em você. Que felicidade é essa que você está buscando? A sua e todo mundo que se lasque. É isso que o mundo vai dizer às pessoas hoje. Né? Essa é a sabedoria do mundo. É a esperteza. Você tem que buscar os seus, tem que ficar rico. Ficar rico, aí você faz uma pirâmide, porque aí você ganha dinheiro e
e engana todo mundo que estiver embaixo. Né? Não existe no nosso... Às vezes as pessoas falam, não, nós vamos ganhar dinheiro, todo mundo vai ganhar dinheiro. Que conta é essa? Que matemática é essa onde todo mundo ganha dinheiro? Não existe isso. Não existe. Existe um ganhar e o outro perder. Porque se dividir igual que você botou, você vai tirar. Mas qual é a lógica das pirâmides? Começa todo mundo ganhar, mas daqui a pouco vai ter um monte lá embaixo que vai ter que perder para os de cima continuarem ganhando. Né? Mesmo o mundo já está... mesmo no mundo isso é um crime, né? Mas essa é a lógica das pessoas. Eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui, ué. Você vai... Que coisa é essa? Que negócio é esse que você vai ganhar muito dinheiro? Quem é que vai perder dinheiro para que você ganhe dinheiro? Né? Então, é nesse sentido que fala da amizade com o mundo. Né? Que é a maneira com que o mundo vive hoje. Não é o mundo em si. Né? O mundo em si foi feito por Deus. Todos os seres humanos foram feitos por Deus. O problema é a lógica do mundo, a sabedoria do mundo, que é totalmente invertida. Né? O que nós devemos buscar é o contrário. Né? Não é riqueza. Não é riqueza. Né? Provérbios vai dizer que é melhor você ter uma comida mais simples, mas a família unida, do que uma mesa cheia de fartura, mas com desarmonia. Né? Então, é nesse sentido que nós não podemos nos unir às coisas do mundo. Né? Temos que ser inimigos do mundo. O Espírito, nós já falamos sobre isso, o Espírito que habita em nós tem ciúme. Então, vamos a partir do versículo 6. Antes, ele dá maior graça, o Espírito, né? Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti a vossa miséria e lamentai e chorai. Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Vamos parar aqui no 10. Né? Então, aqui, ele vai falar um pouquinho da questão da humildade diante de Deus. Né? Nós já falamos sobre isso, do pobre de espírito. O que significa pobre de espírito? Significa pobreza material? Não. Significa aquele que entende que eu não tenho nada se não for Deus. Eu não sou nada se não for Deus. E é esse que entende que não é nada se não for Deus, é que vai ser exaltado. Vai ser exaltado diante dos seus inimigos. Não é isso. Esse exaltado que Deus vai nos dar, essa coroa que Deus vai nos dar, não é uma coroa real. Né? Nós queremos transferir para o céu a glória do mundo, porque a glória da riqueza é a glória do mundo. Quando a Bíblia fala que as ruas serão de ouro, é que o ouro vai ser uma coisa tão comum como um paralelepípedo. Terá tanto valor como um paralelepípedo. Não que o céu será um céu de riqueza. Isso é glória do mundo. Isso não é glória de Deus. Isso é valioso no mundo. Né? Por isso que nós temos que... E aí, essa exaltação que Deus nos dará, que Deus dará aos humildes, né, reconhecer aquelas pessoas que realmente se colocaram diante dele numa posição de humildade. Vamos continuar. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgares a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Só há um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro?
Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Foi isso que o pastor pregou na semana passada. Não foi esse trechinho que você pregou na semana passada? Falando sobre como nós somos um vapor que existe e depois não existe mais, né? Agora, nós vemos tantas pessoas com medo pelas suas vidas. É claro que nós tememos pelas nossas vidas nessa pandemia, mas a gente pode morrer a qualquer momento mesmo, né? Quem nos mantém, quem nos sustém é o nosso Deus. Aqui é um trecho que nós já falamos, e até, não sei se nós chegamos a ler esse pedacinho, acho que nós lemos lá atrás também, quando ele fala de falar mal do irmão, né? Ele repete aqui, né? Como é que você vai falar mal do outro, né? Você não é juiz. O juiz é Jesus Cristo, que esteve na terra e não julgou. Ele um dia vai voltar para julgar. Ele vai voltar na condição de juiz e todos seremos julgados. Então, nós não temos que ser juiz de ninguém e apontar os erros dos outros ou falar mal dos outros, né? É isso, a Bíblia fala para nós aqui explicitamente isso. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, você não é observador da lei, mas é juiz. Quem fez você juiz? Para que você possa estar falando mal do seu irmão, né? A gente leu até o 14. Não, aí depois vem aquele trechinho que nós estudamos na semana passada, né? Que nós, às vezes, fazemos planos, mas nós temos que entender que a nossa vida não é nada. Que comanda a nossa vida é Deus, né? Eu estava comentando com um amigo, eu fiz tantos planos esse ano para ir para o Rio, aí a gente estava escolhendo um feriado, que ia para o Rio. Não, ninguém vai para lugar nenhum, vai ficar todo mundo dentro de casa. Né? A gente decidiu várias coisas, não estamos fazendo nada que a gente decidiu. Né? Graças a Deus que nós temos o privilégio, porque a nossa vida está na mão do nosso Deus. Imagina quem não tem a sua vida na mão de Deus, como está desesperado do que vai fazer hoje, amanhã. Como é que vai ser amanhã, depois? Eu não sei, eu estou dando. Se Jesus voltar, né, a gente vai com ele. Se demorar mais um pouco, a gente vai ficando por aqui. Aí, vamos esperamos por ele, né? Enquanto ele não volta, nós esperamos por ele. A partir do 15 agora. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso aqui. Então, se nosso Deus quiser, se nós vivermos, aí nós faremos outros planos para esse ano, próximo, né? Mas agora vos glorifico. Oi. Nesse 15, a irmã estava lendo, aonde ele fala, em lugar de viveres, se o Senhor quiser, e se viveres, faremos tranquilo. Deus está permitindo, no meu entendimento, nós podemos pedir permissão a Ele para estar em outro dia, para nós fazermos algo, porque estamos colocando na permissão, pedindo a Ele. Se o Senhor permitir, eu quero acordar amanhã cedo. Se o Senhor permitir, eu quero acordar amanhã cedo. Nós podemos nos lembrar. Sempre. Então, quer dizer, porque hoje nós, assim, temos global, nós temos a mania de falar, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Nós antecipamos aquilo que nós não sabemos. Deus nos conhece desde o princípio. E Ele pode determinar o ontem, hoje e o amanhã. Nós não podemos fazer isso. Então, quer dizer, nós nos ensinando, mas era no teatro, estamos ensinando, de que Deus é nos ensinando que nós devemos pedir permissão para retornar, se é assim for
vontade dele no dia seguinte, no amanhã, que pertence ao Deus. Se ele não permitir, nós não acordamos. Por isso que os irmãos já viram, que alguns irmãos não é exaltado em nome do Senhor. Mas você aprende nessa palavra assim, se Deus permitir, quero estar de volta amanhã, nesse mesmo horário, para nós ouvir mais uma palavra e tal. Porque isso agrada o coração de Deus. Porque nós estamos na submissão dele, na submissão dele. Sim. Então, Isso... os nossos falares, humanamente falando assim, nos coloca muito a nível de Deus e até mesmo superior a Ele. Aí eu vou construir uma casa, aí eu vou comprar um carro, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nós não sabemos, isso é nosso, é o nosso. Nós não sabemos fazer, Senhor, me permite que eu possa acordar, me permite que eu possa construir, me permite que eu possa trabalhar, me permite que eu possa ter saúde, me permite que eu possa ter. Então, na submissão. Então, vendo aqui, eu falando aí, nos traz assim, me ensinando. E o irmão falou aí, bem claro, nós não somos nada sem Deus, mas Deus é tudo sem nós. Porque Ele é o grande Criador, nós somos matéria, e nós aproveitamos. Então, nós devemos sempre estar submissos e pedir permissão a Ele. Tirar o eu. Tirar o eu. Tirar como se diz, né? O egoísmo, né? O eu e o egoísmo, né? Embora a gente tenha que nos lembrar também que nós podemos pedir e Deus nos ouve, Ele ouve os nossos pedidos. Nós podemos nos lembrar, lá no Velho Testamento, do rei Ezequias, que Deus mandou o profeta dizer a ele, essa doença que ele está, ele vai morrer. E o que o rei Ezequias fez? Ele orou, pediu a Deus, falou, Senhor, eu vou me consertar. E Deus deu a ele mais anos de vida. Né? Então, nós podemos pedir a Deus. Não significa que Deus só faz o que Ele quer, independente do agente. Né? Ele é um pai zeloso. Ele não vai fazer uma coisa que, às vezes, a gente acha que é bom, mas, no fundo, é ruim. Né? Porque a gente não vê o futuro, mas Ele conhece né? Todo o tempo. Então, às vezes, você pede uma coisa que você acha que é bom, mas não é bom para você. E Deus não vai te dar. E você fala, poxa, Deus não me deu aquilo que eu pedi. Na verdade, o que a gente pede, é claro, eu falo, Senhor, eu gostaria de fazer isso, se for da sua permissão. Eu lembro uma vez, estava vindo um programa de rádio, e aí as pessoas davam conselho, né? Era um programa cristão que as pessoas davam conselho. E aí o palestrante ele falou assim, se vem uma pessoa, como ele falou, dando testemunho, que já havia acontecido isso já, que o irmão, não, é porque eu quero me separar, porque houve uma revelação de que não é com essa pessoa que eu tenho que ficar. O pastor falou assim, o que é isso, meu irmão? Que revelação é essa? Não é de Deus, é só do diabo. Você está querendo quebrar um princípio que Deus já disse que não pode ser quebrado? E você acha que isso é para o seu bem? Está tirando da onde? Né? Então, não é tão difícil a gente saber qual é a vontade de Deus. Deus nos mostra muito claramente na palavra. O problema é, às vezes, as pessoas ignoram o que está escrito tão claramente e tentam um outro caminho para buscar aquilo que eles querem. Né? Aí, esse aqui é o problema. Vai querer contornar a vontade de Deus. Vamos, só está terminando aqui o capítulo 5, tá? É só 16 e 17, só para a gente finalizar aqui. 4, para a gente entrar no 5. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Então, aqui tem a ver com isso que a gente está falando, né? Mas a gente não pode dizer que a gente desconhece a vontade de Deus, não. A gente pode dizer que a gente está querendo fazer a nossa. Assuma que você está querendo fazer a sua vontade. Porque a vontade de Deus é muito clara. Né? Então, vamos no capítulo... Posso? Semana que vem? Esse 17 ali... Porque esse aqui... esse é pesado.
Porque... Esse 17 aí é pesado. Só um comentário, irmãos. A palavra nos ensina que o peso é diferente para aquele que conhece a palavra. Então, há uma responsabilidade muito grande em conhecer a palavra. Porque nós não podemos dizer que a gente não sabia. Né? Em direito, Mara já me ensinou isso. Você não pode dizer que você desconhecia a lei. Ah, não, eu não cumpri essa lei porque eu não sabia que aqui nesse país não podia fazer isso. A gente vê, por exemplo, o pessoal vai lá e fazer tráfico de drogas na Indonésia. Tráfico de drogas na Indonésia é crime de morte. Aí você chega lá e fala assim, eu não sabia. Entrou num país, você é obrigado a cumprir as leis daquele país. Então, nós somos conhecedores da palavra, nós estamos obrigados a cumprir a palavra. Às vezes, a gente quer que fica medindo a nossa santidade diante do mundo. O mundo não tem nada a ver com isso. O mundo não tem compromisso com Deus, não. Quem tem compromisso com Deus somos nós. Então, somos nós que temos que cuidar da palavra. Por isso que a gente não pode se medir com o mundo, nem se misturar com o mundo. Todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Né? Porque a gente que conhece, né, tem um peso maior. De nós vai ser cobrado mais. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Né? Deus nos dá muitas coisas. Por que tem eu sei que eu não gosto muito de entrar em controvérsia, não, mas tem uma pequena controvérsia em relação ao pecado contra o Espírito Santo, né? Que as pessoas falam que o único pecado que é irremediável é o pecado contra o Espírito Santo, né? O pecado contra o Espírito Santo. Jesus Cristo diz, pode falar contra mim, não tem problema, né? Mas isso é porque você imagina uma pessoa que recebe o Espírito, recebe os dons do Espírito, vive no Espírito, sente aquela presença e depois se renega aquilo. Quão grande ingratidão é essa? Uma ingratidão muito maior do que a ingratidão que aquele que é incrédulo faz. Porque o que é incrédulo não conhece. Nunca sentiu a presença do Espírito, nunca foi sustentado pelo Espírito como nós já fomos nas nossas aflições. E aí depois você renega o Espírito. O meu entendimento é nesse sentido, de que porque isso é uma coisa tão grave, é que você recebe do Espírito o consolo, né? E aí ele é o nosso consolador. E aí você renega esse consolador. Ontem fui chamada por um rapaz que ele foi preso. Ele disse que antes de ser preso, ele tinha recebido uma revelação, que ele tinha visto, ele veio comigo para cá para pregar. Ele veio para cá para fazer a palavra de Deus, que Deus mandou ele vir para cá para você aceitar a família dele. Você está indo para lá para você aceitar a sua família, você que é homem de Deus. O que ele fez? Foi entrar por detrás. A irmã, um dia antes de ser preso, virou para ele e disse: você vai ser preso. Deus está te falando, te revelando. Ele vai te mostrar quem é ele na sua vida. E ele foi preso. Quando eu cheguei no filho, ele falou bem assim: você vai entrar, mas você vai sair. Ele vai te mostrar onde ele vai te botar se você não ver a palavra dele. E realmente, ele entrou no dia, eu fiz o pedido, no outro ele saiu. Então, Deus mostrou para ele quem é ele na vida dele. Então, quando Deus te manda fazer uma coisa, faz. Se não fizer, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar muito. Pelo que você está falando, principalmente a pessoa que é conhecedora da palavra. Ele é a pessoa que pregava lá. Aí vem para cá fazer isso, envergonhar o nome de Deus. Amém? Mais algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Não? Não? Tá bom. Então, semana que vem a gente continua o capítulo 5, amém?